Vamos para o vídeo de hoje. Em um outro vídeo recente eu falei de 5 estratégias que funcionam muito bem para quem pretende começar a usar o patrimônio investido para gerar uma renda mensal, para gerar uma renda anual. E uma das estratégias apresentadas foi a estratégia da escadinha. Nesse vídeo aqui eu vou explicar a estratégia no detalhe e pontuar algumas coisas que eu acredito serem importantes para essa estratégia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A escadinha é uma estratégia feita com renda fixa, tanto com títulos bancários como com títulos públicos e títulos privados. Então, se é renda fixa, pode entrar na estratégia da escadinha. Basicamente, a estratégia consiste em tu organizar suas aplicações olhando principalmente para os vencimentos delas. Porque lá no futuro a tua ideia é usar esse dinheiro para os teus gastos pessoais. Eu vou para um exemplo prático aqui que vai ficar muito mais claro para vocês. Imagina que eu, Matheus, tenha 500 mil reais e queira planejar a minha aposentadoria com esses 500 mil reais, com o rendimento desses 500 mil reais dentro da estratégia da escadinha. Se eu fico confortável com uma renda anual, eu posso me organizar da seguinte forma: 100 mil reais eu vou investir em um CDB com vencimento lá para 2027. Então eu tenho 100 mil investido para 2027, 400 mil reais no meu caixa, vamos dizer. No minuto seguinte, eu já invisto mais 100 mil reais em um CDB com vencimento para 2028, ficando com 200 mil investidos, 100 para 27, 100 para 28 e 300 em caixa. No minuto seguinte, eu já aplico 100 mil reais para 2029, 100 mil reais para 2030 e assim por diante até acabar meu dinheiro, que vai acabar em 2031. Então, mais 100 mil reais para 2031. Vamos imaginar que todos os títulos tenham uma rentabilidade líquida de 12% ao ano. Então, lá nos vencimentos, eu vou ter a seguinte situação. Em 2027, alguma coisa perto de 125 mil reais. Em 2028, alguma coisa perto de 140 mil reais. Em 29, 157 mil. Em 2030, algo perto de 176 mil reais. E em 2031, 197 mil reais. Por isso que ela é chamada de escadinha. Nota que ano após ano esse valor está subindo. Isso significa que em fevereiro de 2027 o meu título vai vencer e eu vou ter disponível 125 mil reais para fazer o que eu quiser. Só preciso me lembrar que o próximo recebimento vai acontecer só em fevereiro de 2028. Então esse dinheiro precisa no mínimo durar até fevereiro de 2028. Por isso que eu falei sobre me sentir confortável com rendimento anual, receitas anuais. Então, em fevereiro de 2028 eu vou ter mais 140 mil reais para viver até 2029 e assim por diante. Entendida como funciona a estratégia, vamos falar um pouco sobre esse dinheiro que tu vai receber em fevereiro de cada ano. Se vocês prestaram atenção, perceberam que a última data é 2031. Isso significaria que em fevereiro de 2032 tu não teria nenhum recebimento previsto. Então, a menos que a tua ideia seja bater as botas em 2032, tu precisa montar um plano para as datas que virão após o teu último vencimento. A melhor opção é a gente usar uma parte do que venceu para jogar lá pro final da fila. Então, uma parte dos 125 mil que venceram em 2027 vão ser usados para uma aplicação que vai vencer em fevereiro de 2032 e o restante tu vai usar para viver durante o ano de 2027. Então, vamos botar aqui um fluxo para que vocês tenham bem essa clareza sobre o vencimento de 2027 e lá para o final em 2032. Aqui a gente tem uma pergunta muito importante. Quanto desse dinheiro deve ser usado e quanto desse dinheiro deve ser reinvestido? Isso depende muito de ti. Se tu usar todo o rendimento, a inflação vai corroer o teu patrimônio no decorrer dos anos. Então, se tu colocou 100 mil hoje para daqui 2 anos ter 125 com a ideia de usar os 25 e aplicar de novo só os 100 mil, vai chegar um momento que esses 100 mil reais não vão ser mais tão significativos por causa da inflação do período. Então, se a ideia é ser mais ou menos cauteloso, o investidor precisa reaplicar os 100 mil reais mais a inflação daquele período que passou. Se tu quiser ser bem criterioso, entra na calculadora do cidadão, no site do Banco Central, e olha qual foi a inflação dos últimos 2 anos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem essa calculadora do cidadão, que está dentro do site do Banco Central, que ali vocês conseguem fazer a simulação. Então a ideia vai ser que em 2027 vocês vão ver qual foi a inflação contabilizada de 25 até 27 para incluir na conta de vocês. Nessa simulação, considerada datas aleatórias, a inflação foi de 11,14%. Então, se eu quiser me proteger da inflação, nesse exemplo, eu vou aplicar
aplicar os 100 mil reais, que já venceram, né? Junto com 11% de inflação. Dessa forma, eu vou aplicar aproximadamente 111.140 reais. Eu dei uma arredondada aqui nos números. O que sobrar é o que eu vou gastar. Então, 125 mil reais menos 111 mil reais, algo em torno de 14 mil reais eu posso usar sem medo de ser prejudicado pela inflação. Se tu achou muito complicado fazer esse cálculo, se o teu consultor ou assessor não te ajudou a fazer esse cálculo, tu pode fazer de uma forma um pouco mais simples. Se a gente considerar dados históricos, grosseiramente, metade do rendimento da renda fixa é inflação. Tô fazendo de tudo para simplificar e tu conseguir fazer essa conta da forma mais simples, mais fácil, tendo alguma margem de segurança, tá? Então, tu pega o rendimento e só metade dele tu gasta. A outra metade tu joga lá pro final, junto com o capital inicial. Então, daqueles 25 mil que tu teve de rendimento, lembra que era 100 mil, que virou 125 mil? Esses 25 mil, ao invés de tu gastar os 14.300, que foi o que a gente encontrou fazendo o cálculo mais na vírgula, tu vai gastar só metade dos 25, que são rendimento. Então, tu vai gastar 12.500 aproximadamente. Nota que foi um pouquinho mais cauteloso do que a conta original, a conta feita com maior detalhe, né? Tudo bem, isso é importante e na hora que a gente tenta simplificar, a gente precisa ser mais cauteloso. Nessa estratégia simplificada, uma coisa importante é que a gente tem que ter uma revisão de tempo em tempo para garantir que a simplificação segue sendo justa. Pessoal, observações importantes com relação à estratégia. Primeiro, ninguém sabe mais dos fluxos do que tu. Tu conhece os teus fluxos, então se tu quiser aplicar os valores de forma menos uniforme, já considerando algum gasto esperado, viagem, casamento, troca de carro, em 2030 eu sei que eu tenho um gasto importante, então ao invés de colocar 100 mil reais para lá, eu vou colocar 130. Tudo bem, são decisões tuas. O importante é tu casar os teus vencimentos com os teus gastos daquele ano, aquela tua previsão. Segundo, notem que eu coloquei o primeiro vencimento para 2027 e nesse momento a gente está em 2025. Eu fiz isso porque investimentos de renda fixa têm imposto de renda regressivo, de acordo com essa tabela que eu vou colocar aqui para vocês. Então, até 6 meses de aplicação, tu vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento, de 6 meses até 1 ano, 20% de IR, de 1 ano até 2 anos, 17,5% e mais de 2 anos, 15%. Se a gente está planejando o futuro, a gente pode fazer isso de forma a otimizar os impostos. Eu acredito que vocês concordem comigo. A terceira observação importante, dentro das rendas fixas existem níveis de risco. Títulos públicos são os menores riscos e por isso tendem a pagar menos. Títulos bancários e títulos privados de empresas AAA, com rate, com nota de crédito AAA, têm um rendimento um pouco melhor em troca de uma redução da segurança. E os títulos privados de empresas em situação mais complicada, daí realmente vão te entregar um retorno maior, agregado também a um risco bem maior. Isso deve ser lembrado, deve ser considerado na hora da escolha dos ativos que vão montar a escadinha de vocês. Deem atenção ao risco que vocês estão dispostos a correr e no caso de optar por títulos bancários, não passem do limite do FGC. Para quem não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma entidade privada sem fins lucrativos e mantidas por instituições financeiras para proteger o sistema financeiro. Isso é uma proteção adicional importante para os investidores de renda fixa bancário. Então, por favor, lembrem-se do FGC e se mantenham enquadrados nele. Quarta e última observação. Quando vocês forem montar essa estratégia, vocês vão perceber que muitos títulos públicos e crédito privado, CRI, CRA, debênture, pagam cupom semestral. Isso quer dizer que os juros eles te pagam a cada 6 meses e lá no final te devolvem o valor aplicado. A estratégia da escadinha fica prejudicada se for feita com títulos que pagam cupom periódico. Por isso, se a ideia é deixar ela mais fácil de ser montada, mais fácil de ser monitorada, evitem produtos que pagam cupom semestral, mensal, anual. Peguem os que a gente chama de bullet, onde tudo que tu investiu, mais os juros, tu vai receber todo esse valor lá no final. Eu espero que essa estratégia ajude vocês. Eu mesmo uso ela na minha carteira com a finalidade de rebalanceamento, ainda não é com a finalidade de subsidiar os meus gastos. Se vocês ficaram comigo até aqui, por favor, nos sigam no canal, isso é muito importante para nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês em um próximo. Até mais. Tchau, tchau.